Boa noite, professora. Tudo bom? Olá, professora. Boa noite. Consegue nos ouvir, Pro? Ouço sim, boa noite, gente. Boa noite. Acho que podemos começar então, né? Pronto. Eu consigo apresentar? A gente pensou em fazer uma apresentaçãozinha básica antes da gente os ligantes aqui. Vocês vão começar. Aham. Certo, É bom que nossa apresentação está bem preliminar e você complementa com o que for necessário. A gente programou para 30 minutos no máximo, né, Dri? Isso. Vamos passar bem correndo, não se preocupe. Peraí. Eu não entendi essa última parte que você falou, Thiago. Deu uma falhada aqui. Tranquilo. Nossa apresentação está bem rápida. É só introdutória mesmo sobre o tema. E aí depois a senhora pode comentar e apresentar, enfim. Pode ser? Certo. Maravilha, então. Vamos começar. Pode ir, Dri. Certo. Então, boa noite a todos. Certo, pronto. Bom, boa noite, gente. Hoje a gente retoma as nossas atividades com uma sessão sobre introdução à psiquiatria infantil. Eu sou a Adriane Damasceno, faço parte da diretoria de ensino da Liga Acadêmica de Psiquiatria e junto a Tiago Jesuíno, que é o atual presidente da Liga, vou apresentar essa sessão e a nossa convidada de hoje é a professora Aline Sampaio. Seja bem-vinda, professora. Bom, eu gostaria de iniciar essa sessão falando um pouquinho sobre os conceitos de normalidade, porque sempre que se fala em um transtorno, é importante se falar sobre aquilo que é esperado de um indivíduo saudável e, portanto, normal. A primeira definição é a de normalidade enquanto bem-estar. Segundo preconizado pela Organização Mundial da Saúde em 1946, a saúde é sinônimo de pleno bem-estar físico, mental e social. O grande problema dessa definição é como avaliar objetivamente o bem-estar. A segunda definição é de normalidade enquanto aspecto funcional. Nesse contexto, o indivíduo saudável é aquele que não tem prejuízo funcional e, por extensão, não causa um prejuízo funcional ao grupo ao qual ele pertence. A normalidade como processo é uma definição utilizada nas psiquiatrias infantil, da adolescência e geriátrica, e ela considera os altos e baixos próprios de cada fase do desenvolvimento como eventos naturais e esperados de cada faixa etária, evitando, portanto, a patologização de comportamentos que são tidos como normais. Na normalidade subjetiva, o que se considera é o que o indivíduo afirma. Então, se o paciente chega no consultório e revela se sentir bem, segundo essa definição, ele está saudável, ele está normal. Mas isso é muito problemático, especialmente em psiquiatria, porque um paciente com transtorno bipolar em fase maníaca, por exemplo, pode revelar se sentir bem, quando na verdade está em grave sofrimento psíquico. Já a normalidade estatística considera o mais frequente como sinônimo de saúde, mas o problema é óbvio, nem sempre o mais frequente é saudável e nem sempre o infrequente é patológico. E por fim, temos a normalidade como ausência de doença, é uma definição autoexplicativa e é extremamente imprecisa porque parte daquilo que a normalidade não é, que é o estado de patologia, para definir o indivíduo saudável. Pode passar, Jesus. Bom, falando um pouco do diagnóstico psiquiátrico em si, que já é um processo complexo que requer muita responsabilidade por parte do psiquiatra em adultos. Em crianças, o processo é ainda um pouquinho mais complexo, porque os limites entre o normal e o patológico são ainda mais imprecisos. Portanto, além das queixas subjetivas do paciente, que são os sintomas, e aqui é importante falar que as crianças muitas vezes não têm a complexidade cognitiva ou linguística apropriadas para expressar com clareza o sofrimento que elas estão sentindo, além da combinação e intensidade dos sinais clínicos manifestos e do prejuízo funcional, há que se considerar também as informações trazidas pelos informantes, que são os cuidadores, os responsáveis pela criança, que a acompanham em outros contextos de seu desenvolvimento e, portanto, podem trazer dados úteis ao diagnóstico. Mas quais são os desafios dentro da psiquiatria infantil? O primeiro é a forma de manifestação dos problemas emocionais das crianças, que ocorre através de comportamentos desadaptativos e que raramente são associados por elas a um sofrimento interno. É o problema das queixas subjetivas. O segundo ponto é o estágio de desenvolvimento. Alguns comportamentos e alguns sentimentos são esperados em determinadas faixas etárias, mas em outras idades são tidos como patológicos. Por isso é essencial que se considere o contexto desenvolvimental no momento de avaliar a criança no ambiente psiquiátrico.
Os critérios diagnósticos de alguns transtornos também são os mesmos para crianças e para adultos, sem adaptações, o que desconsidera exatamente aquela normalidade como processos altos e baixos que são próprios de cada faixa etária. E, por fim, a influência do meio. As crianças que vêm de lares marcados pela instabilidade, pela violência e pelo abuso de substâncias podem parecer ter algum transtorno mental, quando, na verdade, estão apenas reagindo àquele ambiente. Pode passar. É essencial, portanto, que nós conheçamos, saibamos um pouco do desenvolvimento infantil. Eu vou começar da fase inicial, que seria a pré-natal e a fetal. A pré-natal vai da concepção até a 8ª semana de gestação e a fetal vai da 8ª semana até o nascimento da criança. O primeiro ponto é a sensibilidade aumentada a lesões isquêmicas, a hipóxia e a excitotoxicidade, principalmente nas primeiras 32 semanas de gestação, que é a fase em que a substância branca do feto está sendo constituída. Algumas pesquisas têm se debruçado sobre esses eventos para entender melhor a etiologia de alguns transtornos neuropsiquiátricos, como a esquizofrenia. Mães ansiosas têm maior probabilidade de dar à luz a bebês hiperativos, irritáveis e com dificuldades para dormir. Isso se deve aos efeitos dos hormônios de estresse liberados pela mãe, como a epinefrina, norepinefrina e os hormônios adrenocorticotróficos no feto, que leva a maior frequência cardíaca, maior pressão arterial e também a maior atividade fetal. E, por fim, o consumo de álcool na gestação, que parece estar associado à redução de neurônios dopaminérgicos na região do mesencéfalo do feto, o que pode levar ao posterior desenvolvimento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A primeira infância vai do nascimento até os 15 meses de vida e é marcada pelo desenvolvimento dos reflexos básicos, pela vocalização e também pela mímica facial. Até o primeiro ano de vida, o temperamento do bebê é muito voltado às questões internas, como a dor, fome e sono. Mas a partir do primeiro ano, ele começa a se voltar mais aos eventos externos. O afastamento dessa criança durante os primeiros 6 meses de vida de seu cuidador primário pode levar à instalação de um quadro de depressão que pode permanecer por toda a vida. Na fase do bebê, há o desenvolvimento do controle das próprias ações, então a criança começa a brincar, a surpreender os pais com novos comportamentos, a elaboração de frases curtas, a tolerância à espera e também o início da criação desse arcabouço linguístico. Pode passar. Nessa fase, há uma demonstração organizada de amor e ativa de insatisfação, e a ansiedade pode ter um efeito desorganizador, se devendo ao medo de desaprovação e da perda de cuidadores muito queridos. A identidade de gênero também começa a se delinear por volta dos 18 meses de vida e costuma permanecer fixa até os 30 meses de idade. Na fase pré-escolar, as crianças expandem ainda mais o seu arcabouço linguístico, desenvolvem um pensamento simbólico, mas ainda pré-lógico intuitivo, que quer dizer que essas crianças não compreendem claramente as relações causais. Aos 2 anos ainda brincam muito sozinhas, aos 3 anos se envolvem em atividades associativas, ou seja, elas brincam lado a lado das mesmas coisas, mas sem interagir efetivamente entre si, e aos 4 já começam a desenvolver as capacidades de compartilhamento e de cooperação e também o sentimento de empatia. A ansiedade é melhor tolerada e ainda se deve ao medo de perder o cuidador e também ao medo da desaprovação. Os valores parentais nessa fase começam a ser internalizados e convertidos em autoorientação, autoobediência e autopunição. Ou seja, a criança começa a ter um senso próprio de certo e errado. E até os 7 anos, esse senso ele não é flexível. As regras que lhe são impostas são tidas como absolutas e como benéficas. Nessa fase também surgem os amigos imaginários, geralmente na forma de pessoas, e costumam desaparecer por volta dos 12 anos, mas podem permanecer também por toda a vida adulta, e é importante avaliar se não há algum transtorno psiquiátrico associado. Nos anos intermediários, os principais determinantes deixam de ser as relações afetivas e estão mais voltados às demandas formais por aprendizado e à formação acadêmica. A criança começa a ter um pensamento mais lógico e mais objetivo, mais orientado para a prática, e também desenvolve mais as suas habilidades conceituais, ao desenvolvimento moral e o maior interesse por relações fora do seio familiar. O que se espera de uma criança por volta dos 9 a 10 anos de idade é a capacidade bem estabelecida de concentração, de compaixão, de amor e de compartilhamento, que permite que ela estabeleça relações estáveis com seus semelhantes. Pode passar. Bom, então, como foi dito anteriormente, é essencial que se considere tanto o contexto desenvolvimental quanto o contexto ecológico. O contexto desenvolvimental diz respeito exatamente a essa linha de evolução da criança, partindo da formação das relações de apego seguro, a maior autoconfiança, que já começa quando a criança começa a andar,
A crescente capacidade para empatia e autocontrole, notadamente a partir dos 4 anos de idade, o surgimento de sentimentos de produtividade e de competência, principalmente na fase dos anos intermediários, dos 6 aos 12 anos, e os processos de separação, individuação, resolução de conflitos com figuras de autoridade, a identificação com o grupo e também a avaliação realista das próprias qualidades, que é esse desenvolvimento mais reflexivo, em que a criança se volta para si mesma e consegue avaliar um pouquinho mais os seus próprios comportamentos. E o contexto ecológico, que diz respeito aos fatores de risco e aos fatores protetores. Eles são muito importantes na avaliação porque, principalmente nos primeiros anos de vida da criança, os seus efeitos são muito globais no desenvolvimento. Alguns deles são a estabilidade conjugal, a segurança dos relacionamentos de apego primário, principalmente com os cuidadores, a ocorrência de eventos traumáticos e como a criança responde a esses eventos, os estilos de cuidado parental, então observar se os pais são muito autoritários, inflexíveis, se são muito liberais, se são negligentes, os valores e crenças que orientam o comportamento da criança e como esses valores e crenças chegam até a criança, e por fim os atributos naturais do desenvolvimento e da personalidade. Em relação aos transtornos de personalidade, geralmente começa a se fazer o diagnóstico a partir da puberdade, mas pelo que eu vi, isso é relativo. Existem transtornos de personalidade que são diagnosticados na infância, então é uma definição um pouco imprecisa. Pode passar, Jesus. Só ligar meu microfone aqui, pronto. E agora eu vou falar rapidamente da epidemiologia, né? Tem alguns estudos a nível mundial. Esse estudo aí é uma revisão sistemática, Talit e Engo, 2014, que avalia que mais ou menos 15,8% seria a taxa de prevalência de transtornos mentais na faixa etária pediátrica. Alguns estudos brasileiros indicam que isso seria de 7 a 12%, mas não tem tantos estudos brasileiros assim. E daqui a pouquíssimo eu vou falar quais são os distúrbios mais frequentes. Antes eu só queria chamar a atenção para por que essa epidemiologia é importante. Não só pelos números, tanto em números absolutos quanto em números proporcionais, é uma epidemiologia relevante, né? Mas ela também é relevante no impacto socioeconômico que isso tem, porque a gente está falando, tudo que a gente fala de infância, a gente tem que pensar como é que vai ficar o adulto que foi essa criança. Então, os transtornos psiquiátricos podem afetar gravemente o desenvolvimento, né, da criança, e tem desfechos que são muito importantes que a gente tente evitar. Então, quais são os distúrbios mais frequentes? Vou responder agora. O primeiro de todos é a depressão, seguido pelos transtornos de ansiedade, o transtorno do déficit de atenção ou hiperatividade, o transtorno por uso de substâncias e o transtorno de conduta. Eu coloquei eles eu coloquei eles na ordem do estudo que eu estou utilizando como referência, porém, as margens eram relativamente parecidas para a maioria deles, principalmente depressão, transtorno de ansiedade e TDAH. Depressão sendo na frente nesse estudo e em outros. Aí, uma coisa que eu queria falar rapidamente também é a psicofarmacologia infantil. Isso é uma coisa que chama muita atenção, né? Como é que é? A gente vai dar as mesmas drogas para a criança e tal? Então, tem algumas questões farmacocinéticas diferentes. Dependendo da idade da criança, muda bastante mesmo. Mas uma coisa que é relevante é, primeiro, o peso da criança é diferente. Então, a gente vai usar a maioria das doses baseada no peso, como é na pediatria, né? E outra coisa relevante na farmacocinética, deixa eu só deixar alguém entrar aqui. Tá? Seja bem-vinda. Voltando à apresentação, a farmacocinética, ela é um pouco diferente, né? Porque as crianças vão estar com a biotransformação, dependendo da idade, ainda em formação, ou vai estar muito eficaz, e a excreção também pode estar muito eficaz, porque a criança é nova, tal, reserva fisiológica absurda, enfim, o sangue circulando bastante, então a farmacocinética vai ser bem diferente das drogas, isso é importante a gente se ater. E aí entra a questão da dose, né, que a criança normalmente vai tomar uma dose menor do que o adulto em números totais por causa do seu peso, porém, relativa ao peso, a dose é maior para vários medicamentos, e muitos autores atribuem isso a essas questões farmacocinéticas que eu citei, mas também alguns autores falam de uma possível imaturidade da alça neuronal, que precisaria de uma dose maior dos medicamentos para que eles fizessem efeito. Porém, infelizmente, os estudos específicos para essa faixa etária, eles ainda são muito escassos. Uma coisa que eu até já ouvi é que muitas vezes o que acontece na realidade é que a droga é testada para o adulto, depois vai se fazendo um uso quase que off-label, assim, em criança, testando se funciona, e aí vão fazendo os primeiros trials, etc. Então é algo que não é para todos os distúrbios que a gente vai ter ensaios clínicos randomizados bem feitos para criança. É uma coisa um pouco difícil,
de se encontrar. E agora, falando um pouco mais dos transtornos, eu vou pincelar aqui rapidamente algumas coisas importantes na psiquiatria infantil. Na depressão, transtorno mais prevalente na faixa etária, uma coisa que muitos livros trazem, é uma informação clássica, assim, é que a irritabilidade, ela costuma estar presente, esse estereótipo da irritabilidade maior do que a tristeza propriamente dita. Isso é muito importante, porque entra nas coisas da criança, né, do desenvolvimento dela. Muitas vezes o sentimento de tristeza não é... Enfim, a irritabilidade acontece mais. O monitoramento, esse monitoramento está aí para quê? Para a gente lembrar que a prevenção é importante também. Atualmente, não existe recomendação para a gente fazer screening de depressão em todo adolescente ou toda criança, mas a gente fica muito mais ligado se existir qualquer fator de risco para essa criança, né? A gente faz algum screening, alguma coisa, faz uma busca ativa, né? Além disso, alguns poucos sintomas que não fechariam um quadro de depressão algumas fontes indicam que seria interessante a gente já começar a psicoterapia numa tentativa de prevenir a evolução num quadro depressivo. Claro, tudo que fugisse do normal, né? Mas que ficasse aí nesse meio termo, não fechasse depressão, mas que também tivesse um pouco fora do normal. Falando em psicoterapia, uma coisa muito interessante é que mantém-se a santa dupla, né, do tratamento psiquiátrico, que é psicoterapia mais psicofarmacologia, ou a associação dos dois, um ou outro em monoterapia ou associação, mas tem alguns estudos mostrando que possivelmente a psicoterapia é superior em monoterapia do que a farmacologia ao longo prazo, para ganho de funcionalidade, etc. A curto prazo, os dois têm a mesma eficácia. Porém, uma coisa muito importante para a gente saber sobre a psicoterapia, e aí eu coloquei aqui as que têm mais evidência, a terapia cognitivo-comportamental e a terapia interpessoal para o adolescente, que aí é específica para o adolescente, é que elas requerem metodologias ativas. Então, se o paciente ele tiver com a hipoglia muito importante, anedonia franca, tal, ele pode não conseguir participar desse processo terapêutico, e aí ele vai precisar da farmacologia, né? E, além disso, não é porque alguns estudos mostraram que existe uma leve superioridade da psicoterapia em monoterapia que a monoterapia farmacológica caiu por terra. Não, é ainda muito utilizada, tem suas indicações e pode ser utilizada praticamente intercambiavelmente. Mas aí a gente tem que olhar caso a caso também. A associação das duas se mostrou mais benéfica, e uma coisa interessante também, importante, que talvez até a professora possa comentar um pouco depois, é que com os inibidores de recaptação de serotonina, seletivos de recaptação de serotonina, para crianças e adultos, existia uma hipótese de que eles poderiam aumentar a taxa ou de suicídio ou de comportamento suicida. Isso é algo que é um pouco polêmico na literatura, especialmente para criança. Tem algumas meta-análises que dizem que não aumenta a quantidade de suicídios efetivados, mas aumenta a quantidade de ideação ou de algum comportamento, né? Uma tentativa, algo assim. Porém, esses estudos estão submetidos a alguns vieses. Por exemplo, o fato o medicamento pode ter feito a pessoa se sentir melhor a ponto dela conseguir falar sobre isso. Também, alguns estudos que são esses que estavam dando esses resultados não são cegos, então o acompanhamento pode ter sido mais próximo e por isso uma busca mais ativa ter sido feita. Enfim, ainda é uma questão polêmica, mas de qualquer forma, qualquer paciente pediátrico em depressão, a gente tem que monitorar perto e ficar atento ao risco de comportamento suicida. A ansiedade é uma coisa interessante da gente falar, é que tem dois espectros muito comuns na infância, que é a ansiedade social, começando desde a infância, e o transtorno de ansiedade de separação, né, o medo de separar-se do cuidador, o medo de ficar sozinho, enfim. E isso é uma coisa bem específica da faixa pediátrica, pode acontecer, se eu não me engano, pode continuar no adulto, mas é uma coisa que chama muita atenção, né, dessa faixa etária. E tem um teste de screening, que o nome é Screening for Anxiety, eu não lembro agora exatamente o nome bonitinho, mas ele se traduz em scared, que é como se fosse amedrontado. E aí as perguntas dele são mais ou menos assim, tem uma versão de 50 perguntas, que é para fazer com a criança e com o pai responsável, pai e mãe, mas tem uma versão de 5 linhas, que é só a criança, 5 perguntas, que é justamente como se fosse um screening mesmo, né, para a gente ter uma noção se a gente deve investigar mais ou não. E as perguntas são mais ou menos as seguintes. A criança fica aterrorizada sem motivo, ela que responde, tá? Fico aterrorizado sem motivo aparente, tenho muito medo de ficar sozinho em casa, as pessoas dizem que eu sou preocupado, eu tenho medo de ir à escola, as pessoas me consideram tímido.
E aí essas são as 5 perguntas do Scared. TDAH, eu não vou falar muito do transtorno do déficit de atenção ou hiperatividade, porque a gente vai ter uma sessão sobre ele. Mas algumas coisas que eu achei interessantes é que ele pode acontecer na faixa etária pediátrica ou nos adultos, né? E tem uma distinção. As crianças, você precisa ter 6 critérios para déficit de atenção ou para hiperatividade, todos entram no TDAH, né? Precisa de 6 para um ou 6 para outro. Mas para os adultos, esse critério diminui a quantidade que você precisa para ser diagnosticado com. Então, cai de 6 para 5. E uso de substância, é importante a gente falar da diferença de transtorno para uso. O transtorno ele tem uns critérios diagnósticos específicos, é um uso problemático, etc. Mas é importante a gente destacar que o uso de substâncias em pessoas que o cérebro ainda está em formação, então principalmente assim, abaixo dos 14 anos, mas algumas fontes falam que até abaixo dos 18 não é recomendado, mas assim, criticamente abaixo dos 18 anos, nenhum uso de nenhuma droga pode ser considerado assim, saudável, tá óbvio, né? Isso daí é uma coisa que a gente tem da saúde em geral, a gente já tem essa noção. Mas fazer essa diferença do que a gente fala quando a gente está falando do uso específico de alguma coisa ou de um transtorno. É uma coisa muito endêmica, infelizmente. É importante a gente estar atento às comorbidades, porque muitas vezes o uso de substâncias, tanto o transtorno quanto o uso, é comórbido a uma doença psiquiátrica e muitas vezes vice-versa, né? A doença psiquiátrica enfim, não se tem quem veio antes, o ovo ou a galinha. E, nesse caso, por ser uma coisa muito endêmica, a gente faz screening, sim. Qualquer adolescente, qualquer pessoa que esteja na faixa etária do adolescente, a gente vai fazer um questionário chamado CRAFT, que é do inglês, né? Aí eu vou traduzir aqui algumas perguntas. E ele busca observar se essa pessoa tem risco de estar tendo um uso problemático da droga e a gente investigar um pouco mais. Aí as perguntas são: você já esteve em um carro onde alguém, incluindo você, podendo ser você, estava dirigindo bêbado ou em uso de outra droga? Esse é o C, né, de car. R você utiliza alguma droga para relaxar? O A você utiliza a droga sozinho, alone? O primeiro F é de forget. Você esquece das coisas quando você utiliza a droga? Ou você esquece do período, o que aconteceu naquele período? F a família ou amigos têm comentado que é melhor você parar, que isso está te prejudicando de alguma forma? E T é trouble. Você já se meteu em alguma encrenca por causa do uso da substância? Enfim, esse é o questionário. Agora, adiantando um pouco, a gente tem um transtorno de conduta. Ele tem uma relação íntima com... O UpToDate traz um termo que eu adorei. Ele tem como se fosse uma sobreposição com o transtorno de personalidade antissocial. Mas o transtorno de personalidade antissocial ele só pode ser diagnosticado dos 15 anos em diante, né, pelo DSM-5. Então, abaixo disso, a gente tem um transtorno de conduta. Os critérios diagnósticos dele tem 3 de 15 critérios, mas os temas desses 15 critérios envolvem agressão a pessoas ou animais, destruição de propriedade, falsidade ou furto, violações graves de regras. Então, é muito parecido com o transtorno de personalidade antissocial, só que numa criança. Uma coisa interessante também é que 25% das meninas com transtorno de conduta evoluem para transtorno de personalidade antissocial e 40% dos homens com transtorno de conduta fazem a mesma evolução. Outra coisa importante é que, pelo menos o UpToDate enfatiza a importância de uma terapia parental, porque nesses casos é muito comum que o ambiente familiar ele tenha algum problema, e não só isso, como também é muito importante colocar os pais, isso daí serve para tudo, né? Mas para esse em específico mais ainda, que os pais estejam muito ativos e muito parceiros nesse tratamento, né? Vou aceitar aqui uma pessoa. Pronto, voltando à sessão. Então é muito importante essa participação dos pais, e a terapia parental pode ajudar nisso. Aí a gente vai para o transtorno disruptivo da desregulação do humor. Ele é um transtorno que ele é diagnosticado dos 6 aos 18 anos, é a faixa etária onde ele pode acontecer. Ele é categorizado por explosões de raiva, então são episódios assim, 3 vezes na semana, de explosões de raiva mesmo, uma raiva muito intensa, além de um sentimento de irritabilidade basal importante, e acontecendo em vários ambientes. Não pode ser, isso daí, esses vários ambientes, é bom ressaltar que quase todas essas coisas que eu tenho falado, é importante não observar se não está acontecendo em nenhum ambiente específico. É só quando está em casa. Isso daí, inclusive, é um red flag para o lar ter algum problema, né? Não está acontecendo alguma coisa adequada ali, até possivelmente abuso. A mesma coisa, só na escola ele é assim, enfim.
Mas voltando ao transtorno disruptivo da desregulação do humor, precisa acontecer em vários ambientes. E eu estava assistindo uma aula, né, porque eu estudei por fontes, mas também vi algumas aulas online. E uma coisa que o professor falou interessante é que, aparentemente, esse transtorno veio pesquisando sobre transtorno bipolar em crianças. E aí se percebeu que muitos tinham um quadro que era muito parecido com o transtorno bipolar, mas não chegava a ter mania ou hipomania. Inclusive, é um dos critérios de exclusão. Se tiver episódio de hipomania ou de mania, não é esse transtorno. A gente está falando de um transtorno bipolar. E aí, se a professora depois, no final da aula, puder confirmar essa informação histórica, se isso realmente se configura ou foi uma invenção didática lá do professor. Mas, enfim, acho que deu para entender o transtorno, né? E agora eu vou falar muito rapidamente, porque a gente também vai ter uma sessão disso, sobre TEA e deficiência intelectual. TEA é o transtorno do espectro autista, que é algo que tem muita notoriedade, né, atualmente, e o deficiência intelectual é um transtorno do desenvolvimento, assim como o TEA, e eles têm algumas diferenças principais. Então, o TEA ele vai ter alguns sintomas que a deficiência intelectual não necessariamente vai ter, que são, por exemplo, o monotom, né, as estereotipias motoras, monotom que eu digo ficar muito ligado em um assunto só, um foco específico. O TEA tem mais deficiência na parte social e etc. Mas falando globalmente dos dois, o TEA, os dois na realidade vão precisar da ajuda de uma equipe multidisciplinar. Os dois, mas o TEA bastante vai precisar de escalas e a equipe multidisciplinar não vai estar só presente no cuidado, mas também até no diagnóstico, porque em muitos lugares se preza que se faça uma série de escalas e de testes, enfim. E também uma coisa interessante do TEA é que ele tem um tratamento psicoterápico, que é o ABA, que é muito específico para ele, que tem a ver muito com você ganhar a parte prática do TEA, né? A parte prática da vida, né? Do desenvolvimento. E falando em parte prática, a deficiência intelectual, ela tem 3 funções que a gente precisa avaliar. Na realidade, a gente precisa avaliar adaptativa e cognitiva. Dentro da adaptativa, tem 3 funções. A conceitual é muito parecido com a inteligência, mas ela é mais na quantidade de capacidades que a pessoa tem. Ela consegue falar, etc., consegue fazer raciocínio simples, enfim. A social, que o nome está dizendo, e prática é de conseguir fazer as coisas do dia a dia mesmo. A cognitiva é mais cognição, aquela ideia de QI mesmo, e é algo que hoje em dia não se tem muito, por exemplo, feito teste de QI mesmo, mas seria esse conceito de cognição aí. A deficiência intelectual também é importante a gente saber a questão das etiologias, né? Então, vamos supor que a gente tem uma criança que está com atraso do desenvolvimento motor. Até um certo ponto, a gente não vai dizer que essa criança tem uma deficiência intelectual. Inclusive, o nome correto para esse caso seria um atraso global no desenvolvimento. Mas se isso persistir ao longo da vida, pode virar uma deficiência intelectual, né? E também outra definição importante é a questão sindrômico versus não sindrômico, porque a deficiência intelectual, na realidade, pode ser um comemorativo clínico de uma síndrome maior. Então, por exemplo, paralisia cerebral cursa com deficiência intelectual, alguns distúrbios endócrinos, e é muito importante a gente estar ligado nisso. Bom, essas foram nossas referências. Foi muito curto, né, a nossa apresentação, mas é porque a gente queria mais ter uma conversa com todos aqui, principalmente com a nossa convidada, a doutora Aline. Muito obrigado. Parabéns, meninos, foi ótima a apresentação. Vocês preferem que eu vá comentando? Vocês querem já fazer perguntas? Eu queria, Pro, que você fizesse um comentário geral assim, sobre a apresentação, Tá. E aí depois a gente pode ir para as perguntas. Pronto, eu fui até anotando algumas coisas assim que me vieram à mente para a gente falar. Eu gostei. Daniela, né? Que apresentou? Como é o nome Adriele. da sua colega? Adriele. Que você começou falando da normalidade. Eu acho que isso é essencial. Quando a gente está falando da psiquiatria da infância e adolescência, a gente vai falar de comportamento, né? E é uma coisa muito comum, e eu acho que com a nossa demanda de funcionalidade, da gente ser funcional e fazer as coisas, e altas exigências,
as crianças estão sendo meio adultizadas no sentido de existir uma expectativa sobre elas de comportamentos que elas ainda não têm capacidade de ter, né? Então, às vezes chega ao consultório, famílias colocando, ele não tem responsabilidade, ele não faz as coisas assim, a criança não tem responsabilidade, não é para ter. A gente não tem, né, não tem essa expectativa que uma criança de 7 anos ele tenha um pensamento de que ele precisa ser organizado, porque isso vai ser importante lá no fim do ano, quando chegar as notas. Ele não vai ter essa. O pensamento é muito mais imediato, né? As, ah, o pensamento da criança é de médio prazo, ele consegue adiar recompensas por muito pouco tempo. E aos poucos, essa capacidade de adiar uma recompensa, e de fazer um comportamento, emitir um comportamento que não é prazeroso por um tempo para conseguir uma consequência prazerosa depois, ele vai se dilatando. Então, hoje vocês conseguem ficar 6 anos numa faculdade, ó, ralando, para lá no fim ter a sua graduação, que é para vocês um senso de recompensa e já envolve uma ideia de eu vou ser um profissional, eu vou poder trabalhar, eu vou poder realizar sonhos, me colocar na socialidade de uma determinada forma. Para uma criança, ele não conseguiria ter esse tempo de investimento, né? Então, nós temos que colocar reforçamento para essa criança que seja compatível com o quanto ele consegue esperar. Então, com a criança, um bebezinho, está começando a falar, se você quer ensinar algo para ele, você tem que premiar, você tem que elogiar em seguida, né? Se ele fez alguma coisa errada, você tem que falar que não pode e reprimir naquela hora. Não adianta dar o sermão no fim do dia. Ele não, já está em outra, já não está pensando naquilo, a criancinha de 1, 2 anos. Dos 2 aos 7, ele já consegue ter uma relação maior entre os objetos, as causas, os efeitos. Ele vai construindo essa capacidade de adiar, mas ainda é muito difícil para ele, por exemplo, entender que o ponto de vista dele é diferente do pai. E uma coisa que para ele é muito importante, e que não é perigosa, para o pai é perigoso, não pode, ele corre um risco, né? Então, às vezes, ele não vai entender, não, mas eu sei fazer isso, eu sei cortar com a faca, por que eu não posso? Não, filho, você pode se cortar, mas eu já cortei e deu certo, eu posso fazer isso, porque é difícil ele compartilhar a forma do pai ver, entender que existe um outro ponto de vista, uma outra forma de enxergar aquela mesma situação, que é de ele pegar uma faca e cortar a verdura sozinho, como algo perigoso. Ele acredita que não é e só tem aquele jeito de enxergar para ele. E isso faz com que essa seja uma faixa etária também vulnerável para as crises de birra. Então, as crises de birra começam por volta dos 2, acentuam, e aí até os 5 anos você fica ali no embate, porque você vai dar um não, vai explicar, mas vai ser difícil para a criança entender o seu ponto de vista. E a gente tem que entender que faz parte do desenvolvimento existirem crises de birra. O momento, quando é que a gente suspeita, opa, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa que está exagerada. Quando essas crises passam a ser frequentes demais, quando numa criança menor que 5 anos, elas acontecem mais de 3 vezes na semana, quando demoram mais do que 25 minutos para passar, quando elas envolvem um nível de agressividade muito grande sobre o outro ou sobre si mesmo. Aí a gente começa a sair do normativo e pensar, tem alguma coisa acontecendo, tem algum sofrimento aí que está aumentando essa reatividade. Numa criança maior, por exemplo, um adolescente, discordar dos pais, bater boca, defender um determinado ponto de vista, isso é normativo, isso é ok. Pode até ter sido uma criança que concordava com tudo. Ele concordava com tudo, a gente só dizia, ele dizia tudo bem, e aí agora ele começou a questionar, dizer que eu sou homofóbico, que eu sou racista, e começou a dizer que não, que eu tenho que o pai tem que ir para a pia lavar os pratos e enfrenta o pai. Ele está
tentando trazer outros valores morais para casa. Ele começa a questionar valores morais com a experiência que ele teve de outros locais, e sim, ele vai começar a questionar, vai começar a trazer e a colocar muitas vezes em, em, em xeque e não aceitar algumas imposições de valores que antes vinham da família e que ele simplesmente tinha que aceitar, e agora ele defende de uma forma mais ferrenha. Quando é que isso passa quando é que isso ultrapassa o normativo, né? Tem uma discussão com os pais, o pai não deixou ir para a festa, etc. Aí fica chateado, bate a porta, se chateia, fica um dia sem falar, no dia seguinte está meio mal-humorado. Ok, isso parece normativo. Quando esses rompantes envolvem uma agressividade muito importante, ameaça de agressão física ou se machucar, quando envolve uma fala autodepreciativa, quando eles falam assim, eu te odeio, você não é meu pai, eu não queria nascer nessa família, a gente orienta a família, ó, deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro. É o momento da raiva, né? No momento da raiva, vai ter uma descarga de várias agressões, mas meia hora depois ele já está arrependido, não era aquilo que ele queria falar. Quando ele, nesse momento, ele tem frases mais autodepreciativas, eu sou uma porcaria, eu não gosto ninguém gosta de mim, eu não sirvo para nada mesmo, melhor eu morrer, é algo que chama atenção. Não é o perfil de apenas um confronto ali com os pais, tem um sofrimento outro envolvido. Quando essa frequência dos rompantes de raiva é alto também, quando termina sendo muito difícil fazer com que a criança ou adolescente dialogue ou entre em um acordo por pequenas coisas, pequenas frustrações, pequenos nãos, fazem com que ele tenha uma reação de irritabilidade alta e faz com que seja difícil manejar, né? Ele termina tendo uma frequência de crises de raiva alta. É o que a gente começa a suspeitar desses transtornos que envolvem comportamentos disruptivos, né? Vocês trouxeram alguns, o transtorno disruptivo de desregulação de humor, um outro que é muito parecido, que é o transtorno de oposição e desafio. Eles dois são muito parecidos, muito semelhantes. E aí, como o Tiago colocou, né, o DMDD, o transtorno disruptivo de desregulação do humor, ele é uma novidade do DSM-5. Ele veio na tentativa de reduzir os diagnósticos de transtorno bipolar sem outra especificação em criança. O transtorno bipolar na infância, ele tem umas peculiaridades que é mais difícil que ele tenha episódios bem definidos. Então, uma das características mais marcantes também é a disforia, eles fazem estados mistos, então com muita irritabilidade. Quando chegavam essas crianças extremamente irritadas, com uma irritabilidade que não passa e com uma frequência muito alta dessas crises de raiva, era muito comum encaixá-las como transtorno bipolar. No entanto, uma pequena parte, realmente a minoria delas, ela prosseguia evolutivamente como transtorno bipolar. A maioria terminava se resolvendo ou desenvolvendo um transtorno depressivo ou um transtorno de ansiedade, e muitos tinham comorbidade com TDAH. Então, os três perfis de comorbidade mais frequentes eram TDAH, depressão e transtornos de ansiedade, e uma minoria terminava evoluindo com o transtorno bipolar. Isso chamou a atenção de que, olha, a gente está classificando errado, essas crianças não têm transtorno bipolar. E isso influencia muito, porque quando a gente faz o tratamento de um transtorno bipolar, não tem muita expectativa de suspensão de medicação, né? Não é um tratamento para um momento e tratamento farmacológico para um momento e depois suspender, né? A suspensão, as escolas europeias fazem depois de 3 anos de estabilização. As escolas americanas nem fazem, nem sugerem uma suspensão. Então, o diagnóstico de transtorno bipolar é um diagnóstico difícil e ele exige uma reavaliação evolutiva.
E essa grande quantidade de crianças com esse padrão de irritabilidade intensa e muitas crises de raiva terminaram sendo melhor encaixados como um outro transtorno de humor, que está dentro do capítulo, inclusive, de depressão, que é o transtorno disruptivo de desregulação do humor. Só que aí outros estudos mostraram que eles têm uma superposição muito grande com o transtorno de oposição e desafio, tanto no perfil de comorbidades, quando você coloca os critérios de DMDD e de TOD, é quase 100% de superposição. Então, o CID-11, quando ele vier, ele já vai colocar, não vai colocar o DMDD, ele vai colocar o transtorno de oposição e desafio, com um especificador com irritabilidade episódica ou com irritabilidade persistente, para encaixar os pacientes com DMDD dentro desse quadro de irritabilidade persistente, que seria a única diferença do transtorno de oposição e desafio para o DMDD. Mas é interessante também aquilo que o Thiago colocou, né? Às vezes a gente fica tão impactado com o diagnóstico na infância e preocupado com o que é que isso vai ser na idade adulta. Uma grande parte dos quadros que são típicos na infância, como transtorno de oposição e desafio, de desregulação de humor, eles tendem a melhorar ao longo do tempo, porque a irritabilidade é uma apresentação de sofrimento psíquico muito comum na infância e geralmente é muito intensa na infância e ela vai diminuindo ao longo da maturação do cérebro. A questão, por exemplo, dos transtornos de personalidade, por que que a gente não fecha diagnóstico de transtorno de personalidade na infância? Nenhum transtorno de personalidade a gente fecha o diagnóstico na infância. Por quê? Personalidade, ele envolve o temperamento, que é aquilo que a criança veio, né? O arcabouço, o formato, a forma dele se relacionar com o mundo, dele reagir biologicamente aos estímulos. E caráter é a construção, a modelagem de valores que vai se dando ao longo da vida, ao longo das experiências dessa pessoa. E aí ele vai, ao longo do tempo, estar exposto tanto a eventos que vão modelar de uma forma positiva o caráter, né, e a personalidade dele, mas ele também vai estar exposto a eventos traumáticos que podem trazer disfunções na forma de se colocar no mundo. Os eventos precoces, como a Adriele colocou, né, durante a gestação e logo no período pós-natal, até os 2 anos, são períodos extremamente vulneráveis para alterações epigenéticas, são períodos vulneráveis ao estresse e situações traumáticas, negligência, abandono, nessa etapa, vai ter uma repercussão na construção de vínculo. E a construção de vínculo é um ponto muito importante na formação de personalidade. Então, sim, eventos precoces vão ter impacto na formação de personalidade. No entanto, esse indivíduo vai ter um tempo para modelar, para trabalhar esse caráter e modelar o controle inibitório, o controle de impulsos, que tem uma influência muito grande nos transtornos em si. O paciente vai seguir como um transtorno de personalidade ou não, principalmente do grupo B, né, o grau de impulsividade que ele vai manter na idade adulta. E a maturação do córtex pré-frontal, ele só vai se dar, só vai realmente estar concluído lá para os 24, 25 anos, que é o período, a área responsável pelo controle inibitório, pelo controle de impulsividade. Então, muitos desses comportamentos mais impulsivos, eles são mais frequentes, mais próprios da criança e do adolescente. E quando a gente vê no adulto, já é algo que chama muito mais atenção, por exemplo, o comportamento autolesivo. Se a gente vai observar os adolescentes deprimidos, adolescentes com um transtorno de ansiedade importante, o comportamento de automutilatório com o intuito de alívio de sintoma é algo muito frequente.
extremamente frequente, grande parte deles já fez. Quando a gente vai observar esse mesmo comportamento no adulto deprimido, ele é bastante raro. E geralmente ele se mantém nos adultos, naqueles adultos com comportamento mais impulsivo, com um transtorno de personalidade impulsivo. Por isso é um dos comportamentos que chama atenção para o transtorno de personalidade borderline. Mas a gente não costuma classificar o adolescente que se mutila dentro de um contexto de estou com sofrimento e me corto na tentativa de ter alívio desse sofrimento, como transtorno de personalidade borderline, porque costuma melhorar com o tratamento do quadro de base e costuma remitir esse comportamento automutilatório. A grande maioria deles remite na idade adulta, porque há um maior controle inibitório, uma menor necessidade de usar esse mecanismo de distração, né, de se cortar para sentir dor e ter um alívio na dor emocional, porque ele já aguenta melhor a dor emocional, ele consegue esperar passar, ele consegue suportar melhor. Isso é um maior controle de impulsividade também. Em relação, por exemplo, a questão do apego seguro, né? A Adriele colocou, isso é extremamente importante, está super em voga hoje. A estudar o apego, estudar o padrão de apego e ver como isso se relaciona com vulnerabilidades, tanto no desenvolvimento da personalidade como na vulnerabilidade para o desenvolvimento de transtornos de eixo 1. A gente chama eixo 1 por causa do DSM, que são os transtornos que surgem na vida do indivíduo, né? Um quadro depressivo, um transtorno de pânico, você pode ter vulnerabilidades ao longo da vida. Então, não tem muito como a gente dizer que um abandono na primeira infância ele vai determinar uma depressão na idade adulta, mas ele determina uma vulnerabilidade para transtornos psiquiátricos vários, né? Dentre eles, o quadro depressivo é um dos principais, transtornos de ansiedade também, e principalmente na forma que o indivíduo vai construir as relações dele, com os outros e com o mundo. E isso é o que define a personalidade. Então, esses eventos de uma má construção de apego, uma construção de um apego inseguro ou de um apego instável, que são, né, uma construção que não foi efetiva de um apego seguro, são fatores de risco para um transtorno de personalidade, para um transtorno psiquiátrico também. Então, um apego instável, ele tende a ter mais riscos para quadros psicóticos, para o transtorno de personalidade borderline. Um apego inseguro tende a ter mais riscos para quadros depressivos, de ansiedade, transtorno de personalidade ansioso, obsessivo. Então, também um foco muito importante no trabalho do terapeuta de tentar restabelecer uma nova formação, uma nova experiência de vinculação. Outra coisa que Israel estava falando é sobre a farmacocinética mais específica na infância. Realmente, as crianças elas têm um padrão diferente, né? Essa especificidade ela se dá tanto na farmacocinética como na farmacodinâmica também. Então, na farmacocinética, a questão do controle pelo peso, você vai fazer o ajuste dos psicoestimulantes, dos anticonvulsivantes. O lítio ele vai ser também monitorado por nível sérico, mas o metabolismo hepático e renal mais acelerado, ele vai influenciar na dose dos antidepressivos e dos antipsicóticos. Então, como regra, na criança, geralmente os antidepressivos ou antipsicóticos, a gente começa com uma dose mais baixa e a gente vai monitorar a dose efetiva
da mesma forma que a gente faz com adultos, só que mais lentamente, com um aumento mais gradual. Mas eles chegam, às vezes, à dose de adulto, às vezes eles chegam à dose maior do que a dose de adulto, 20% a mais. Principalmente nessa fase, no início da adolescência, até os 13 anos, dos 11 aos 13. Nessa fase, o metabolismo hepático está ainda mais rápido e eles costumam necessitar de doses mais altas para atingir o mesmo resultado. Então, não é incomum a gente precisar usar dose bem alta para adolescente, e a diferença é que o início é sempre com dose mais baixa, com antidepressivos ou com antipsicóticos, e esse aumento vai sendo feito gradualmente. Da mesma forma que nos adultos a gente vai monitorizar efeitos colaterais e monitorizar a resposta, né? No ponto de vista de farmacodinâmica, o que é que tem de diferente, principalmente nos antidepressivos? A depressão, ela tem uma influência da serotonina e tem influência também da noradrenalina e dopamina, né? Nos adultos, às vezes a ação combinada de um antidepressivo que tem uma ação serotonérgica e noradrenérgica, ela é mais efetiva, né? Muitas vezes é a primeira linha. Nas crianças, não. Eles costumam responder muito mais aos serotonérgicos e eles não respondem a medicamentos muito noradrenérgicos. Por exemplo, a mirtazapina. A mirtazapina não tem uma função antidepressiva boa para crianças. Ela, às vezes, é usada muito mais pelo perfil de efeito colateral. Então, uma paciente adolescente com anorexia, você usa mirtazapina para que ela abra o apetite mesmo, para que fique mais difícil ela resistir ou comer, né, a realimentação. Mas não porque ele tem uma ação antidepressiva boa. Os tricíclicos, eles não têm diferença de placebo para as crianças. A gente usa muito tricíclico em adulto, a nortriptilina, um tricíclico bem efetivo. Na criança, ele não tem diferença do placebo. Então, a gente fica ainda mais restrito quando pensa em medicações disponíveis no SUS, né? Para a criança, realmente fica bem restrito à fluoxetina. Por sorte, a fluoxetina é o inibidor seletivo de escolha, que a gente começa um tratamento quando tem a indicação de medicação para um tratamento de depressão na infância e adolescência. A primeira escolha é fluoxetina. Dentre os inibidores seletivos, foi o que teve um maior tamanho de efeito. E esse é um dado interessante, porque só a fluoxetina e não os outros, né? As crianças e adolescentes, eles têm uma maior resposta a placebo do que os adultos. E aí, Israel, é que é interessante a questão de quando é que é indicado usar a monoterapia de antidepressivo e não associar a psicoterapia. Indicado nunca, às vezes não é disponível. Às vezes a gente não tem a psicoterapia e por isso a gente termina precisando usar somente a medicação. Muitas vezes a própria criança se recusa. Também é uma outra situação. A criança não aceita, não quer fazer, não vincula, não chega na terapia e não fala. Então, é algo que não vai ser efetivo naquele momento. E nos quadros depressivos graves, é indicado entrar com tratamento farmacológico, idealmente associado com psicoterapia. Mas, como a criança e adolescente ela tem uma resposta mais alta a placebo e a diferença de resposta do tratamento em psicoterapia puro, em farmacoterapia puro, quase não tem diferença na depressão leve e moderada. Na grave, tem a questão, já começa a ter uma diferença, mas até a moderada, elas não têm diferença em eficácia. E você termina tendo menos efeitos colaterais, né, com a psicoterapia e mais ganho em um acompanhamento evolutivo. A psicoterapia é a primeira escolha no tratamento de depressão de crianças e adolescentes, de depressão leve e moderada. Então, nos quadros moderados também. Pode ser a psicoterapia puro. A associação com antidepressivo, ele acelera a resposta. Então, se é um paciente que está tendo uma disfunção importante, cognitiva, com prejuízo na escola,
está um sofrimento importante. Às vezes tem indicação de você associar para acelerar essa resposta, para que ele não tenha tanta demora em melhorar, mas ele vai chegar no mesmo ponto que o paciente só em psicoterapia, né? Eles dois vão chegar em uma resposta. E por conta dessa alta resposta placebo, quando é feito as meta-análises com os outros antidepressivos, ah, realmente só a fluoxetina que ficou com diferença do placebo e o citalopram ficou com uma tendência à diferença do placebo. Então, o uso de antidepressivo em crianças, a gente sabe que traz benefícios, principalmente nos quadros graves. Ali nos ensaios clínicos estão misturados dos leves aos graves, né? São qualquer pessoa que preencha o critério para um episódio depressivo. Eu acho que isso termina tendo uma influência aí no porquê que a, a psicoterapia ou o placebo termina tendo uma ação, mas sim, a criança ela é mais sugestionável. Algo para a gente pensar também, que quando chega uma criança para um atendimento, é muito importante a gente avaliar o ambiente doméstico, como é que estão as pessoas em casa. Às vezes a mãe também está deprimida, às vezes tem alguma disfunção no relacionamento conjugal que, mas a gente nem fala disso na frente da criança, mas a criança sente, ela percebe, ela está vivenciando e está sentindo que os pais não estão felizes, né? E isso termina repercutindo também no bem-estar da criança. Uma outra modalidade de terapia, que não, que é a mais efetiva para transtorno de conduta, para transtorno de oposição e desafio, mas não é somente para esses, ela tem benefício em outros quadros também, inclusive quadros de depressão, transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, é bem importante, é a terapia de orientação parental. É uma terapia que chame os pais para trabalhar os padrões de comunicação ali na família e como lidar com aquela criança no quadro depressivo, por exemplo, né? Ensinar os pais a olhar para os momentos em que ele está bem, para as coisas que ele faz de positivo e valorizar, reconhecer, elogiar isso, que a gente chama de reforçamento livre, né? Fazer um reforçamento diferencial mais frequente dos momentos em que ele está ativo e está fazendo alguma coisa positiva, também tem uma ação bem interessante em melhora no quadro das crianças, como um complemento do tratamento. Em transtornos, por exemplo, no transtorno obsessivo compulsivo, a terapia de orientação familiar é muito importante, porque às vezes os pais entram no ritual e reforçam o ritual da criança e ele mantém aquele comportamento, né, por conta desse ganho que ele tem na família. E nos transtornos disruptivos. Então, o transtorno de conduta, ele realmente envolve características, talvez biológicas, que levam uma chance muito alta de progressão para o transtorno de personalidade antissocial. E uma característica que diferencia o transtorno de conduta do transtorno de oposição e desafio é a dificuldade na empatia, né? Então, o comportamento mais frio, menos empático e que envolve uma violação a regras mais sérias e ao direito do outro. Então, isso termina, a pessoa precisa ter esse déficit, essa dificuldade empática para se envolver nesses comportamentos, né? São comportamentos um pouco diferentes dos comportamentos reativos que são mais frequentes nas crises de raiva do DMDD ou do TOD, transtorno de oposição e desafio, eu estou colocando como TOD, e nesse caso, a terapia individual, a terapia da criança, ela é menos efetiva do que a terapia parental, quando você compara a eficácia dos dois. Existem poucos tratamentos farmacológicos, existem alguns estudos, algumas medicações que estão em fase experimental, mas o tratamento para o transtorno de conduta ele envolve muito mais um controle sintomático, de diminuir a impulsividade, de diminuir a agressividade, mas não há um tratamento específico para melhora na empatia,
Isso precisa ser feito com a terapia, e às vezes é necessário ter a motivação daquela criança que, quando inicia o tratamento, ele não tem motivação. E essa motivação para desenvolver uma empatia, para modificar o comportamento dele, ela vai surgir depois da modificação do comportamento dos pais e de uma orientação em como colocar limites, em como realmente não reforçar, em como não garantir aqueles ganhos através de comportamentos eh, errados, disruptivos, né? E depois que é feita essa orientação parental, que os pais começam a modificar, aí geralmente a criança se sente desconfortável, pô, não tô conseguindo as coisas que eu quero, né? E começa a ter demanda de, de perceber que tem alguma coisa errada, de que ele pode talvez entrar numa terapia e modificar as expectativas dele. Então, às vezes é necessário começar com a terapia de orientação familiar antes que a criança queira se engajar na terapia própria. Ah, Professora, diga. eu tenho uma dúvida. Uhum. É mais em relação à técnica de entrevista ou de coleta, né, da história. Hum, A gente sabe que na pediatria, geralmente os pais, a mãe, o pai, eles trazem os sinais, né? Ah, meu filho tá com uma mancha no pé, ele fica com febre, ele começa a chorar a tal horas. Isso é, até para sintomas mais orgânicos, já é um pouco mais difícil do que em relação ao adulto. E eu fico pensando que isso deve ser muito mais difícil quando são sintomas mais internos, né? De sentimentos, emoções. E aí eu gostaria que você comentasse um pouco que tipo de recursos, né, o médico, o psiquiatra, ele pode usar em estabelecer essa conexão com a criança, né, de entender um pouco mais o que é que está se passando, porque eu visualizo que essa situação é um pouco mais complicada, né, em relação ao adulto, claro. é mais difícil, né? A gente fazer essa entrevista em uma criança pequena, que ainda está tentando reconhecer os próprios sentimentos, que ainda não sabe bem o que está acontecendo, né? Então, você trouxe uma pergunta bem interessante, e é um dos pontos que, muitas vezes, até na educação continuada, eu me detenho um pouco para a gente dar essa ferramenta, né? Tentar colocar essas ferramentas, como a gente pode abordar. É muito importante a gente levar em consideração a fase do desenvolvimento da criança. Então, a, uma criança até 7 anos, né? É uma criança que vai precisar de apoio de elementos mais concretos, talvez precisar de comparações, né? Então, tem algumas coisas que a gente nunca subestime a capacidade da criança de te informar. Sempre dê oportunidade para ela, para conversar diretamente com ela, para perguntar a ela o que ela está sentindo. Então, você pode começar perguntando se ele sabe por que ele estava ali, contar um pouco. Olha, sua mãe, primeiro, geralmente criança, abaixo dos 11, 13 anos, depende da fase em que a criança está e de como ele é desenvolto ou não para falar, a gente conversa primeiro com os pais, separado da criança, sempre eu converso separado. Quando são crianças, converso primeiro com os pais. Nesse momento, eu pego a história familiar, eu pego o desenvolvimento dele, antecedentes médicos, e qual é a queixa principal? Essa história da moléstia atual. Quando eu vou conversar com a criança, eu já sei o que que aconteceu, né? Qual foi o relato da mãe. Mas eu dou a oportunidade dela trazer. Ela sabe, eu falo primeiro que eu sou uma médica, mas eu sou uma médica que só vai conversar, e que eu quero entender um pouco como é que estão os sentimentos, os pensamentos deles, que às vezes tem crianças que não estão lá com os pensamentos legais ou com os sentimentos muito bem, e que eu estou ali para ajudar em alguma coisa que ela está sentindo, o que é que se ela sabe por que está ali, e algumas vezes ela não traz, não sei. E aí eu coloco, né? A sua mãe colocou, que está um pouquinho preocupada, porque tiveram alguns problemas na escola, a pró conversou com ela, que parece estar sendo difícil para você ficar sentada na sala. Você percebe alguma coisa? E aí também volto a dar espaço para ela falar.
como é que é o estar na sala de aula, como é o contato com os colegas, o que é que ela gosta, o que ela não gosta na escola, o que é que ela gosta de fazer no intervalo, se tem alguma matéria que ela acha mais chata ou mais difícil, se tem outra que ela gosta mais. Então, a gente vai também levando de uma forma leve, trazendo os interesses da criança e dando a oportunidade dele relatar. Digamos que ele não percebe nada disso. Não, não, tá tudo ótimo, eu presto atenção, presto, se tem dificuldade em alguma matéria, não. Como é você para lembrar quando tem uma tarefa, uma atividade para entregar? Aí eu lembro. Como foi o último trabalho? Último trabalho de português? Que aí eu já sei que a mãe dele já me disse que ele não entregou. Ah, eu não entreguei. E aquele de geografia que você ficou de entregar, teve alguma questão também? E aí vou trazendo alguns dados objetivos que eu tenho da história com os pais. Isso vai ajudando a criança até a relembrar, muitas vezes ele não percebe. Crianças pequenininhas, né? A gente começa brincando, falando das coisas que ele gosta. Então, uma criança bem pequena, a gente começa conversando sobre as coisas que ele gosta, as amenidades, faz um vínculo, observa como é que ele reage quando você estimula, quais são as reações emocionais, o contato visual. Esse exame também é muito importante, nos diz muito, né? A própria produção de linguagem, ver como é que ele consegue organizar a fala para relatar os dados para mim. E aí eu também mapeio com a criança como é o ambiente familiar, porque a mãe pode dizer assim, não, em casa é tudo ótimo, não, doutora, a gente não tem, ele não vê essas brigas, né? E aí eu costumo perguntar tudo de novo para a criança. Como é que é o jeito de sua mãe? Como é que ela faz? Quando você faz uma coisa errada, como é que é o jeito dela de dizer para você que está errado? E com o papai, como é que ele faz? Como é que é o jeito dele? Quem quer mais jogo duro? Quem quer passar mais a mão na cabeça? O que é que você gosta de fazer no tempo livre de papai? O que é que ele gosta de fazer com você? E com mamãe? O que é que ela gosta? Dá para a gente sentir um pouco como é o perfil deles, de maternagem, de criação, parentalidade dessa criança, através também do relato dele. Você pode ter esse apoio para trazer dados que a criança não consiga esmiuçar. Tem crianças que você pode usar o desenho, pedir para ele ir desenhando, e aí, ao mesmo tempo, você vai pedindo para ele contar uma história e perguntar assim: tem alguma coisa nessa história que é parecida com você? Tem alguma coisa nessa história que é parecida com sua vida? Outra coisa que às vezes para a criança é bem difícil, aquela criança que você sente que ela está desconfortável, que tem um sofrimento, mas ela não consegue se expressar. E ela é muito pequena para elaborar realmente os sentimentos em fala, e aí a gente pode tentar usar instrumentos mais concretos. Tem uma técnica que é de marionetes, né? Você pode pegar um bichinho com a mão e você dá um exemplo, por exemplo. Eu gosto muito de ir para a escola, eu gosto de brincar com meus amigos. É um patinho. E aí depois você pega um elefantinho e faz assim, eu gosto de ir para minha escola, mas eu não me sinto muito à vontade de brincar com meus amigos. E aí a gente pergunta para ele, com qual dos dois você se parece mais? E depois você dá outro exemplo. Ah, eu durmo fácil e durmo a noite toda. E aí outro bicho, eu consigo dormir, mas eu acordo à noite com pesadelo. Qual dos dois você se parece mais? Então, essa é uma forma de você entrevistar, né, uma criança que é muito pequenininha, através desses exemplos. O uso, como eu disse, de brincadeiras, de desenhos. Sempre você vai brincar, fazer um jogo de faz de conta, uma brincadeira com carrinho, com bonecos. E aí a gente vai perguntar: ele faz assim? Nossa, ele está batendo. Ele parece com quem? Tem alguém que você conhece que ele parece? Vai tentando transpor para a vida real dele, né? Para o que ele está trazendo de real.
É muito importante estar atento na história, principalmente que a família traz, né, de eventos estressores que podem não ser diretamente para a criança, podem ser para os próprios pais, mas que terminam repercutindo na saúde mental da criança. Mudanças de cidade, às vezes uma promoção do pai, o pai passa a ficar muito mais tempo fora de casa, então, necessidade de adaptação a alguma outra circunstância. A história familiar é um dado muito importante na psiquiatria da infância e adolescência, porque as patologias psiquiátricas, elas têm alguma herdabilidade, mas geralmente, quando o início é precoce, a herdabilidade é bem maior. Então, nessas patologias, como um transtorno de ansiedade, transtorno depressivo unipolar, né? São quadros que, de uma forma global, têm uma herdabilidade entre 40% e 50%. Quando você pega um quadro de início precoce, a herdabilidade é muito maior. Então, deve ter alguém na família com algum quadro. Outra coisa é, dentre os quadros mais prevalentes que iniciam na infância e adolescência, foi colocado pelo colega, a depressão é um dos principais, dos mais prevalentes. Só que a gente tem que lembrar que o transtorno bipolar muitas vezes se inicia como um quadro depressivo, só que o transtorno bipolar tem uma herdabilidade muito maior do que a da depressão. Então, se tem alguém com transtorno bipolar entre os parentes de primeiro grau, pode ficar com a orelha em pé, pode tratar essa criança como uma depressão bipolar. Não, ele não tem diagnóstico de depressão bipolar, mas você vai tratá-lo com o cuidado de uma depressão bipolar. Então, geralmente, você vai evitar, nesse caso, se você puder evitar o uso de psicofármaco, de antidepressivo, com certeza você vai evitar. Se não tiver jeito, você vai iniciar com algo que seja muito seguro, talvez uma lamotrigina, um início muito gradual, muito lento. Nesse caso, até assim, se usa menos a fluoxetina, porque a fluoxetina tem uma meia-vida mais longa. Então, se esse paciente vier a ter uma virada, você tira a fluoxetina e ele ainda está em atividade, né? A fluoxetina ainda está lá circulando. Então, ele não vai ter o efeito da retirada. Nesse caso, você escolhe até um outro inibidor seletivo, se for usar, e começa muito lentamente. Risco também de esquizofrenia, às vezes você pega um paciente que tem uma dificuldade atencional, uma dificuldade no rendimento escolar, um desenvolvimento meio arrastado, ainda está normal, mas algo com dificuldade, mas ele tem familiares próximos também com esquizofrenia. E a gente deve lembrar que o comportamento pré-mórbido, né, são fatores de risco pré-mórbidos para a esquizofrenia, a dificuldade cognitiva e aquele comportamento mais isolado, mais introspectivo. Então, é um paciente que você deve ter bastante cuidado em submeter ao uso de um psicoestimulante, já que o psicoestimulante é dopaminérgico, né? Você vai liberar a dopamina. E a esquizofrenia, ela tem como base o excesso de dopamina no sistema mesolímbico. Então, nesse paciente é interessante fazer uma testagem neuropsicológica para checar essa queixa, uma queixa que pode ser 100% compatível com o TDAH, mas ela precisa ser checada, porque muitas vezes não tem uma dificuldade atencional específica, você vai ver que ele tem uma dificuldade na flexibilidade cognitiva, velocidade de processamento, outras funções executivas que não iriam melhorar tanto com o estimulante e que provavelmente são mais sinais são endofenótipos, né, de vulnerabilidade para o desenvolvimento futuro da esquizofrenia. Então, ele tem indicação de uma reabilitação neuropsicológica, de iniciar uma psicoterapia. Ômega 3 é uma das coisas que a gente costuma usar para paciente de risco, com risco de esquizofrenia, com risco genético para esquizofrenia. Então, é algo que a gente precisa estar atento, estar bem atento a essa história familiar para evitar dar
o gatilho mais cedo de um transtorno em que a criança já tem a vulnerabilidade. Com o adolescente, em relação a essa comunicação, com o adolescente já é diferente. Você deve conversar primeiro com o adolescente, com ele separado, para depois chamar os pais. Com ele, você vai explicar os limites do sigilo, dizer que você não vai colocar as coisas que vocês conversarem para os pais dele, mas que se ele estiver em risco, você vai precisar comunicar aos pais e vai comunicar para ele antes. Explicar que vai ser, mesmo que ele não esteja com vontade de ter aquela consulta, que tenha ido a contragosto, forçado pelos pais, você vai colocar que ele é o seu paciente, que o seu interesse é que ele fique bem, que ele se sinta bem. E que você vai ter que ouvir os pais para saber da história prévia dele, do que está acontecendo, da própria história familiar, mas que é muito importante para você ouvir a versão dele da história. E a versão dele é o que você tem interesse. Então, dá esse espaço para ele falar, né, construir esse momento, para que ele sinta que o vínculo é com ele, a intenção de tratamento é para que ele fique bem, né, e não simplesmente obedecer a uma imposição dos pais dele. E depois é que você conversa com a família, tomando realmente cuidado para não trazer para a família informações que não sejam necessárias, coisas que o paciente te contou e que não sejam essenciais que os pais saibam, né? Então, namoro, orientação sexual, questões, enfim, dúvidas de se fica, não fica com fulano, tá saindo, tá ficando com o menino, você vai orientar em relação aos cuidados contraceptivos e de prevenção da DST, mas você não precisa dizer, você não precisa comunicar aos pais que a menina está pensando em ter a primeira relação sexual com o namorado. Você vai orientar tudo em relação a como fazer a contracepção, em como se prevenir a DST, mas se for algo que você não veja, não há um risco, um colega de escola, um namoradinho, enfim, não tem uma necessidade de você quebrar esse dado do sigilo. Então, isso é uma coisa importante, assim, a gente está atento quando atende adolescente. Usar uma linguagem que deixe ele à vontade, né, e começar sempre a entrevista com algo que te dê uma ligação com ele, né? Onde é que ele estuda, que time ele torce, o que ele gosta de fazer no fim de semana, e a partir daí você vai fazer uma ligação, um vínculo com ele para permitir que ele fique mais à vontade no momento da conversa. Muitas vezes, só a entrevista com os pais e a entrevista com a criança ou adolescente não é suficiente. A gente tem que ampliar o número de informantes, principalmente quando as informações discordam. Então, conversar com a babá da criança, com a avó, com o namorado da menina que veio, né, da adolescente, com a escola, com a psicóloga que está atendendo, com certeza. Essa parceria, assim, de escola, psicóloga e psiquiatra é algo que é fundamental, a gente tem que fazer essa ponte, tem que estar... a escola tem uma visão daquela criança no meio de outras, no ambiente social, é uma visão única e muito válida, muito importante. O psicólogo vê esse adolescente toda semana. Você viu naquele dia, vai ver uma vez por mês, a cada 2 meses, e ele tem um acesso à informação muito maior que o seu. Então, é muito importante fazer esse contato com várias fontes de informação até a gente conseguir concluir. Na psiquiatria da infância e adolescência, não se deve ter pressa em fechar diagnóstico. Você tem que ter uma avaliação bem abrangente e, principalmente, um acompanhamento evolutivo. Então, esse olhar evolutivo, processual, que a gente vai observando como é que está se dando o desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente, como é que está se dando aquele sintoma ao longo do tempo, é muito importante para a gente definir diagnóstico. Aquele quadro como a Alana colocou, né, que a Adriele colocou,
que uma criança pode ter uma dificuldade no desenvolvimento, teve um leve atraso, você precisa estimular, acompanhar, ver como ele reage. Quando é algo secundário a uma falta de estímulo, logo no início do estímulo a criança reage rapidamente. Então, a criança não fala, fala poucas palavras, tudo ela aponta o que ela quer. Se a pessoa notou, começou a estimular que ela fale, coloca numa creche ou aumenta a socialização, ela rapidamente começa a falar, porque a habilidade dela não está prejudicada. Uma criança com TEA, mas ele é assim, ele não fala só porque ele só mora com os pais, não tem criança perto dele. Ele já foi à escola, já foi à escola, mas ele não tem criança em casa, ele não tem irmãos. Ele foi estimulado, ele foi na escola. E ele continua ainda sem conseguir desenvolver a fala, sem conseguir desenvolver frases, ele está atrasado no desenvolvimento da fala depois de algumas observações. Então, não é algo para a gente empurrar também muito tempo. O estimula e observa novamente é uma questão de 1, 2, 3 meses no máximo. A gente não empurra tanto tempo de observação, no caso de desenvolvimento, principalmente, quando é uma habilidade que já devia estar garantida. Deixa eu lembrar alguma coisa. Uma pergunta que Israel colocou em relação ao transtorno de ansiedade de separação, né? Se isso continua na vida adulta. É muito interessante que o transtorno de ansiedade de separação é o medo exagerado de alguma coisa muito ruim acontecer com você quando você está longe dos seus pais ou da sua figura de ligação, ou acontecer com seus pais quando eles estão longe de você. Então, geralmente, uma ansiedade muito grande no momento em que há essa separação. Isso, na idade adulta, geralmente se mantém com um outro colorido. As crianças que tiveram ansiedade de separação e mantêm sintomatologia, muitas vezes elas deixam de ter esse medo de acontecer alguma coisa com os pais quando eles estão longe e passam a ter um medo relacionado ao lugar, né, a sair de casa. Aí eles passam a ter agorafobia ou sintomas de pânico. Geralmente adquire um colorido diferente, né? Não é, o foco não fica mais nas figuras de ligação, mas sim uma sensação de insegurança, um medo de acontecer alguma coisa ruim, quando você não está no seu ambiente de proteção, que é a sua casa, né? Então, tem alguns relatos de quadros de transtorno de ansiedade e separação que evoluíram para agorafobia, o transtorno do pânico, na idade adulta. Uma característica dos transtornos de ansiedade, no geral, na infância, é que eles raramente vêm sozinhos, raramente vem um transtorno só. É muito comum uma criança com transtorno de ansiedade e separação também ter um sintoma obsessivo-compulsivo, e ele tem uma fobia de apresentar na frente da sala. Então, vão tendo sintomas de diversos quadros de ansiedade de uma forma conjunta. Esse é o mais comum. Quando a criança chega, geralmente tem outros sintomas ali misturados, e tem um que é o mais grave, o mais predominante, né, que a gente vai focar mais no tratamento. Mas por isso é bem importante a gente fazer um screening de outros transtornos, principalmente o transtorno obsessivo-compulsivo, que tem um pico de incidência aí na infância e adolescência, depois dos 7 anos de idade até os 11, existe um pico de incidência nessa etapa, e muitas vezes a criança tem vergonha de falar, porque são pensamentos pecaminosos, ele pensa que está agredindo os pais, então são coisas tão desconfortáveis, e ele tem muito medo de ser julgado, que ele não fala. Aí ele fala do transtorno de pânico, ele fala das crises de pânico que ele está tendo, do medo de apresentar na sala de aula, mas não fala do transtorno obsessivo compulsivo. Por isso a gente precisa fazer um screening e perguntar de outros transtornos. Eu gostei da ideia do SCARED, é um screening fácil. Existe o MASC, que é uma escala também auto-aplicável. É interessante porque a própria criança, se ela já souber ler e escrever, ela marca, né?
Érica queria fazer uma pergunta, Érica, pode falar. Oi, Pro, acho que era eu, Alana. Ah, tá. Então, Pro, estamos trazendo para uma situação mais prática, assim. A senhora frisou muito sobre a importância dos pais, tanto no contexto familiar quanto a presença deles na consulta. Uma vez eu estava atendendo um ambulatório de pediatria, era uma recém-nascida de 8 anos, de 8 meses, um bebê de 8 meses, com uma irritabilidade muito grande, ela chorava muito, chorava com muita frequência. E também era muito prolongado esse período de choro dela. E aí, durante a consulta, conversando sobre infecções respiratórias, a mãe traz pra gente, assim, do nada, eu tentei me jogar da janela hoje. E sempre que eu olho pra janela, eu quero me jogar. Aí a gente ficou assim, parado. Eu fiquei assim, o que que a gente faz agora? E, e a criança era muito bem cuidada e tal, dava pra ver que ela não tinha a menor intenção de fazer nada com a criança. O que foi que a professora mais se preocupou, mas assim, todo mundo ali ficou sem saber como agir nesse momento. E a professora também não estava preparada, tanto é que eu já fiz essa pergunta para alguns professores, porque foi algo que me marcou muito, de médico da família, da própria pediatra que estava, a preceptora lá do local, e assim, ninguém soube manejar aquela situação assim da forma mais adequada, porque qual que é o acesso daquela mãe à saúde? A gente deu para ela um encaminhamento para o psiquiatra, mas assim, eu não é como se ela fosse semana que vem, ela estava claramente com um transtorno grave, assim, quando você no consultório infantil, vocês notam que os pais têm algum transtorno, é feito algum manejo naquele momento imediato, porque o acesso na saúde pública é realmente demorado, né? Demora meses, assim. Então, o que a gente deu o encaminhamento para ela, mas pensamos, assim, quando que ela vai? O que pode acontecer daqui para lá, sabe? Aí vinha de um quadro de violência doméstica, que o marido mantinha ela trancada e batia nela, enfim. Era todo um contexto de uma relação familiar conturbada. Assim, primeiro respondendo assim, como fazer esse encaminhamento? A gente precisa lembrar, gente, que risco de suicídio é emergência, né? Não é algo que dá para esperar. Então, no momento em que vocês têm qualquer dúvida de um risco de suicídio, emergência psiquiátrica, né? Não é algo que dá para ser agendado, consulta letiva. Então, é um quadro grave, é um quadro iminente, e é importante ter uma avaliação naquele momento do real risco e da necessidade de proteção dela. Pode encaminhar para emergência nas cidades que têm emergência psiquiátrica, vai para emergência psiquiátrica, nas cidades que não tem, vai para emergência normal. E aí lá ela vai ficar internada e vai até ser avaliada por um psiquiatra ou até ser regulada para um local onde ela vai ter uma avaliação psiquiátrica. Porque o fato dela estar totalmente rígida por fora, né, você olha e ela está bem, você não vê uma doença, mas ela tem o mesmo risco de um cardiopata grave, ela pode morrer daqui para ali, né, e ainda é uma mãe de um recém-nascido que pode talvez levá-lo junto, elas fazem isso às vezes. A depressão no pós-parto, ela pode ter características psicóticas, eles podem ter delírios e terminar tendo um quadro de confusão, uma situação de risco de infanticídio, né, também. Em qualquer situação dessa que vocês se deparem em um outro momento, encaminhem direto para a emergência. Pode ser a psiquiátrica ou a emergência geral, né, mas é uma emergência. O risco de suicídio é emergência psiquiátrica. E o que a gente faz, né? Na formação do psiquiatra da infância e adolescência, na verdade, a gente não faz a pediatria, a gente faz a psiquiatria geral. E muitas vezes é questionado, mas por que você não faz pediatria? Mas é essencial a gente conseguir avaliar os pais. É mais do que essencial. São incontáveis as vezes que a criança chega como um objeto, né, olha, o problema está aqui. E aí você vai avaliar os pais e tá óbvio que não está ali, né? E como abordar esses pais? Você entra e faça uma anamnese com os pais. Me fale um pouquinho de você, né? Você tem quantos irmãos? Você nasceu onde? Vou conversando assim, e a pessoa vai começando uma anamnese sem
perceber, eu faço a história dele, eu faço a anamnese dele, o que que ele já teve, o que que ele sentiu, como foram os eventos de vida, como é que ele está hoje. Ele acha que está 100% equilibrado. Você acha que se você tivesse 100% equilibrado, seria diferente a sua relação com seu filho? Você acha que seu pavio também iria ficar mais longo? Você ia conseguir reagir de uma outra forma quando ele dissesse não? Que tal se a gente começasse a tratar isso? Vamos tentar abordar isso, ver se você melhora. Você precisa estar forte para cuidar do seu filho, você precisa estar mais forte, estar bem, estar tranquilo, para dar limites ao seu filho da forma correta. O que que você acha da gente fazer isso? E a gente desvia o cuidado para quem precisa. Então, não é incomum eu fazer isso, né? Às vezes, por exemplo, eu tenho essa limitação no ambulatório. Eu não tenho como matricular maior do que 18. Mas eu faço a consulta, a gente identifica que existe um problema, eu faço esse acordo terapêutico com ele, encaminho para que ele faça o acompanhamento em algum local e acompanho para ver se ele está fazendo, né? E coloco muito claramente, assim, não tem, eu entendo que a gente às vezes precisa também tratar a criança porque ela está também com um sofrimento e com um impacto no funcionamento importante. Você não vai deixar ela sofrendo enquanto o pai está em tratamento, mas eu não deixo de dar esse olhar e de colocar que vai ser necessário uma mudança que não fique só na criança, né? A família precisa se cuidar. Eu coloco, eu estou vendo que a família está adoecida, a gente não vai precisar cuidar dele, mas vai precisar cuidar dos outros também, para que todos fiquem bem. Então, eu tenho essa visão, assim, eu acho que a formação do psiquiatra da infância e adolescência, ela precisa realmente passar pela formação da psiquiatria geral. A gente precisa incluir os pais na nossa avaliação, não só por isso, mas porque as crianças crescem, né, e elas começam a ter outras demandas mais próximas do adulto, a gente já tem um vínculo, às vezes continua acompanhando essa criança, e, enfim, a participação dos pais, ela entra no momento da minha avaliação, no momento da devolutiva, né? Um outro problema são pais separados que têm dificuldade de conversar entre si, né? É bem complicado, porque às vezes você tem uma história de um lado, tem uma história do outro, um coloca que a culpa é toda do outro, a culpa é toda do um, e chegar nesse meio de campo, a criança está ali sofrendo, né? Então, é muito importante a gente conseguir abordar neles essa divergência e de que maior do que a divergência é a necessidade da criança também, né? E que eles vão precisar resolver isso pelo filho. O filho é uma sociedade para sempre. Eles são sócios nisso. Eles não são mais marido e mulher, não são mais amigos, mas eles são sócios. E é uma sociedade indissolúvel. E eles vão precisar aprender a lidar, a se relacionar. Então, retomar esse contato, favorecer esse contato. Você não fica de correio de um para o outro, mas você pode mediar uma conversa. Às vezes não tem essa condição, né, de mediar uma conversa, mas você pode conversar com um, conversa com o outro, chega você a uma conclusão e passa, olha, vai ser assim, assim, né? E traçar um objetivo único. E a orientação parental, a terapia comportamental, ela tem bastante prática em fazer essa orientação parental. Ela não precisa de todos juntos ao mesmo tempo, mas é exatamente o ouvir cada membro da família, tentar entender as funções dos comportamentos e como os comportamentos disfuncionais são mantidos e ajustar isso através de uma linguagem única e uma conduta única, né? Porque muitos comportamentos disruptivos são a criança insiste, 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 ou o pai entra no quarto, fecha a porta e a mãe termina cedendo. Então, tem um problema que é no manejo, que o manejo não está sendo feito da forma correta e nem feito da mesma forma pelos dois. Então, a criança termina achando sempre a brecha por onde conseguir através do grito. E a orientação parental, ela vai tentar colocar tentativas, não é a primeira tentativa que acerta, né, mas vai
fazer tentativas de ajuste do comportamento da criança e garantir que isso seja feito de uma forma combinada entre todos da família. E para esses comportamentos disruptivos é muito eficaz. Às vezes só isso é suficiente, um transtorno de oposição a desafio, por exemplo. Só a terapia familiar, às vezes não precisa de medicação, não precisa de terapia da criança, nem nada. O envolvimento da família é realmente fundamental. Maravilha, Pro. Por causa do horário, eu acho que é melhor a gente ir para as considerações finais. Se alguém quiser fazer uma pergunta final, alguma coisa assim. Senão, a gente encaminha para as falas de encerramento mesmo. Lembrando que tem nosso formulário de avaliação da sessão no chat. Aí vocês não esqueçam de responder, tá bom? Maravilha, todo mundo respondendo, por favor. Que aí a gente consegue ter sugestões, né? Ver o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente pode melhorar, o que é que funcionou. Bom, gente, haja vista que não tem nenhuma pergunta, eu queria agradecer imensamente sua presença, professora. Espero que você tenha gostado também, tenha sido enriquecedor para você, como foi para a gente. Com certeza, não tanto, né? Mas em alguma forma. E é muito bom ter esse contato, assim. E vou ressaltar aqui que no momento que a gente está, né? Um momento de pandemia, tudo. Esse contato de estar reunido academicamente, mas numa coisa opcional, todo mundo está aqui porque quer, né? Eu acho que é uma coisa que é muito positiva, assim, para nossa... Tanto nossa saúde mental, quanto vinculação com o curso, né? Enxergar o curso de uma maneira positiva e tal. Eu acho que isso tem um fator muito importante. E que esse é um tema muito importante nesse cenário de pandemia também, né? Com a questão das escolas, enfim. Então, agradecer demais aí sua presença nesse momento tão sensível. Eu queria agradecer e parabenizar vocês, realmente a iniciativa de manter as reuniões da Liga por via virtual é excelente. Eu acho que o trabalho da Liga é um trabalho que enriquece muito a formação de todos todos os cursos que estão envolvidos, né? Eu me coloco à disposição para sempre ajudar. Peço perdão, eu me confundo com os nomes, viu, gente? Eu sou péssima com nome, então agora que eu estou vendo que é jesuíno, não é Israel. Eu pensei assim, pô, será que é amigo imaginário, né? Que pode ter até a vida adulta. Exato. Pois é, não é porque eu me confundo mesmo com os nomes. Mas, enfim, muito obrigada mais uma vez. Vocês estão realmente de parabéns, viu? Obrigada, professora, Valeu, obrigado. mais uma vez, por Obrigada, todo o Dani. conhecimento compartilhado. Obrigada a todos que vieram também. Obrigada, foi excelente a apresentação de vocês.